Vamos lá para uma semana excepcional nesse quadro. Desde que a gente criou os lançamentos da semana aqui no Dois Quadrinhos, não teve uma semana tão absurda, cheia de lançamentos como essa. Só no Brasil tá saindo Feudo de Sangue do Alan Moore, ou seja, o Mago escrevendo Spawn. Tem Brubaker e Sean Phillips pela editora Mino, o Prisioneiro dos Sonhos, mais um volume da Comic Zone, Astro Boy pela JBC. Se a gente vai para o mercado norte-americano, tem Absolute Batman Extremity, que é um quadrinho do Daniel Warren Johnson, que eu quero muito que a Devir publique por aqui. Tem continuação do Árabe do Futuro, tem novo quadrinho do Zidru, que tem esse personagem com esse nariz meio torto, que parece legal. É muito gibi. Se fosse falar de tudo, esse programa ia ter 1 hora. Então o que eu resolvi fazer? Eu citei esses aqui no começo, mas no vídeo eu vou tentar falar do que ou pouca gente está falando ou simplesmente ninguém tá falando. Galera, parênteses rápido aqui, o grupo do Telegram do canal tá bem movimentado, né, considerando que está nesse momento acontecendo uma promo na Amazon, então se quiser entrar, já passa de 6.000 pessoas e é o grupo mais acessado de quadrinhos do Telegram do Brasil. Que honra! Vamos começar falando sobre mais ônibus do Conan, mas não é o ônibus Conan clássico da Panini, que são aqueles encadernados gigantescos, eu acho que já tá no 4º ou no 5º? Não sei. Eu não faço essa coleção. Mas enfim, na verdade é um ônibus da Mitos, que são aqueles ônibus menores, né? A editora trouxe esse formato aqui pro Brasil. Eu achei ele bem simpático porque ele tem um ótimo custo-benefício, são muitas páginas por um valor interessante e é um ônibus que tu pode carregar para lá e para cá, ele é mais maleável. E a gente tá falando do Rei Conan, eu tenho a edição anterior, aqui da Mitos, e eu recomendo demais esse ônibus. Pelo que eu vi, eu acho que vão ser 2 volumes, talvez 3 no máximo, para fechar toda a coleção, e é muito, muito boa. Essa fase começou a ser publicada pela Dark Horse nos Estados Unidos, ali no início de 2010, e tem Timothy Truman, o lendário Timothy Truman, escrevendo, e o argentino Tomás Giorello desenhando. E é um absurdo o traço deste argentino. Detalhe é que ele vem esse ano para o Brasil, né, na CCXP, então se no ano passado tu teve que carregar aqueles ônibus gigantescos pro Roy Thomas, esse ano tu carrega um ônibus mais fininho da Mitos lá pro Tomás Giorello. Galera, esse encadernado, ele tem 2 adaptações de contos do Robert E. Howard, A Fênix na Espada e A Cidadela Escarlate. Especificamente, A Cidadela é maravilhosa, é um conto mais Lovecraftiano do Conan, então ele vai enfrentar algumas criaturas no submundo, ele é preso numa catacumba. Faz algum tempo que eu li, mas eu lembro que eu fiquei apaixonado. Como eu falei, o desenho, gente, é absurdo, assim, é um Conan bestial, explosivo em tudo que é cena. Esse primeiro volume. Ainda tem Conan e o Deus da Meia-Noite, que é do Joshua Dysart, com desenhos do brasileiro Will Conrad, baita desenhista. E tem também um quadrinho que eu vou trazer uma curiosidade, que é Conan e os Demônios de Kitai, do Akira Yoshida, com desenhos do Paul Lee. Pergunta, vocês têm ideia quem é o Akira Yoshida? Pois então, fica uma imagem aqui nesse momento, vê só, ele não tem olhos puxados nem nada, sabe por quê? Porque ele é o Cebulski! Sim! Se tu não associou o nome à pessoa, é o atual editor-chefe da Marvel, que sim, ele utilizava um pseudônimo, porque era um período que a Marvel não achava legal editores escrevendo quadrinhos. Então ele se apresentou para Dark Horse, sem revelar que era o Cebulski, com esse pseudônimo de Akira Yoshida. Então ele teve todo esse status de ser um cara, de repente, oriental, escrevendo Conan. Aí, anos depois de ter escrito, né, essa história do Cimério, ele revelou, né, o seu pseudônimo e pegou muito mal. Ele foi criticado por estar, sabe, uma espécie de apropriação cultural, né? Ele usou o status de asiático para ganhar um emprego e parecer diferentão, como eu falei, dentro, né, do mercado norte-americano. Então ele ficou com essa mancha na própria carreira, mas caiu para cima, né? No fim, o cara acabou virando editor-chefe da Marvel Comics. Vamos agora falar de um quadrinho que eu gosto muito. Eu tenho até uma certa nostalgia pelo momento em que ele foi publicado, que é Thor Vikings. Agora a Panini está relançando com outra capa, embora eu ache muito legal essa, com o braço do Thor mega forte, ele segurando o martelo e o trovão. Originalmente essa HQ, ela foi publicada no começo dos anos 2000, que era quando a Marvel tinha como presidente o Bill Jemas. E por que isso é relevante? Porque ele era um cara da zoeira. Ele estava testando o mercado de quadrinhos. Ele era um cara de fora e ele foi, né, enfim, ele entrou nesse cargo e ele falou, ok, vou fazer tudo que não dá para fazer ou que teoricamente eram tabus dentro do mercado. Então ele chamou ninguém mais, ninguém menos do que Garth Ennis, o homem da podreira e do sangue e da violência,
para escrever o Thor. E como se não bastasse, ele ainda colocou o cara no selo Marvel Max, que era um selo então que tinha total liberdade para fazer literalmente qualquer, acho que talvez não tudo, mas dava para fazer muita coisa, tipo Session, dava para colocar no quadrinho. O Glenn Fabry é o desenhista, né, o famoso capista de Preacher, e um cara também que tem um talento espetacular para desenhar tripa, sangue, etc., com algum nível de realismo. Basicamente, aqui na história, um bando de vikings é revivido, tipo zumbis, e eles invadem Nova York. Quem vai tentar impedir é o Thor, e, spoilerzinho, ele leva um pau gigantesco. Então é basicamente um deus da Marvel vendo que, ok, ele não é tão bom assim. Tem cérebro explodindo, tripa saindo para fora da cabeça. Tem uma cena que eu acho maravilhosa, que são os vikings invadindo uma academia. Tipo, a galera tá ali, né, curtindo, de repente, pô! A última vez que esse quadrinho saiu aqui no Brasil foi em 2017 e agora tá sendo republicado. Recomendo, tá? Se tu curte essa vibe e também não vai esperando um clássico que vai te fazer refletir sobre a tua existência, é divertido. Vamos agora falar dos lançamentos internacionais. Sim, esse programa vai ter 2 quadrinhos brasileiros, né, lançados no Brasil e mais 4 que serão lá fora, vocês vão ver por quê. Porque temos materiais interessantes chegando. Primeiro, o Shaolin Cowboy, que é uma HQ que eu tenho um certo... Parece que eu tenho uma certa dívida com ela. Esse é um personagem criado pelo Geoff Darrow. Quem é Geoff Darrow e qual a sua importância? Ele simplesmente é o cara que fez os conceitos de Matrix. Tipo, esse é o nível da importância de Geoff Darrow. Ele trabalhou bastante em quadrinhos autorais do Frank Miller e o cara é dono de um traço minimalista, super cheio de detalhe pra tudo que é lado. É muito legal ver o Geoff Darrow desenhando. E aí ele tem esse personagem que é o Shaolin Cowboy e aparentemente, sei lá, se pegar as últimas décadas dele de produção para quadrinhos, ele fez uns 4, 5 álbuns especificamente desse personagem que mal fala e que criaturas vêm atacar ele, ele mata todo mundo. A única publicação do Shaolin Cowboy no Brasil saiu pela Mino, tem alguns anos, e galera, eu não consegui entender quando saiu. São páginas e mais páginas de um personagem parado enfrentando uma horda de zumbi. Tudo bem, o desenho é bonito, o Geoff Darrow é um semideus, aí tem zumbi pra tudo que é lado, e o Shaolin lá com ele tem tipo uma arma meio esquisita que ele mata tudo que é zumbi pra tudo que é lado, mas não tem diálogo, não tem história. Tem história, que é ele matando o zumbi. O meu querido amigo e redator Érico Assis diz que ele já leu outro álbum do Shaolin Cowboy e até tem algumas histórias que tem diálogo, mas ele segue mais ou menos essa dinâmica, sabe? Sei lá, tem um bicho e ele mal fala e aí ele mata um monte de criatura e é isso. O quadrinho que tá saindo essa semana nos Estados Unidos é Shaolin Cowboy Cruel to be Kind, Silent but Deadly Edition, né? Ou seja, edição silenciosa, mas letal. Vocês estão entendendo que é uma edição silenciosa? Os caras pegaram o gibi e ainda tiraram os diálogos pra pessoa só ver ele matando o zumbi pra tudo que é lado. Um abraço pro Geoff Darrow, que se ele está feliz com isso, siga seu sonho. Vamos agora para um bloco completamente dedicado ao Frank Miller, porque tem 3 obras da lenda saindo essa semana e 2 delas envolvem o Ronin. E vamos por partes. Primeiro tem Ronin Rising ou Ronin 2. Sim, eu não sei se você está sabendo, mas entre o ano retrasado e o ano passado, o Frank Miller voltou a mexer no Ronin, né? Então, obviamente, uma continuação, e saiu por aquela Frank Miller Presents, sabe aquela editora do Frank Miller com Dan Didio? Que eu acho, gente, que ela foi de Americanas. Vocês podem ver que esse Ronin Rising está saindo por uma editora chamada Abraham Books, então não tem Frank Miller Presents, pelo jeito. Então ele retoma essa história, né, de uma inteligência artificial que tenta dominar o mundo e um Ronin, que é um samurai sem mestre, tenta impedir. O Miller escreve, os desenhos são do Philip Tan, junto com o brasileiro Daniel Henriques. E o Miller em si, ele desenha um único capítulo sozinho. O que eu achei interessante dessa publicação é que ela está saindo em 2 formatos lá fora. Eu estou quase comprando um deles na Amazon. O primeiro é em formato de mangá, custa $13 e tem quase 300 páginas. E ao mesmo tempo tem o Collector's Edition, que é em capa dura, num formato horizontal e widescreen e tem mais de 200 páginas. E é impressionante. O Frank Miller voltou para escrever uma continuação de Ronin, que para mim é um clássico, e parece que meio que ninguém liga, não tem muito review nos Estados Unidos, não é muito comentado. E sabe o que ninguém está comentando também? Pandora, quadrinho que é uma parceria entre o Frank Miller e a Emma
Kubert, que eu não sei se tu, né, ligou o nome à pessoa. Ela é filha do Andy Kubert, logo ela é neta do lendário Joey Kubert. É a história de uma menina de 15 anos que está infeliz na vida e descobre o acesso ao mundo de fantasia. Sabe o que eu acho mais inacreditável? Vocês estão acompanhando que todas as capas variantes do Frank Miller, elas bombam pela internet, né? O que ele desenha, a galera tá discutindo, debatendo, ele tem essas capas diferentonas para Marvel, mas ele fez uma capa para esse Pandora e eu não vi na minha timeline. Ou seja, o quadrinho foi tão pouco comentado que nem o Frank Miller fazendo uma capa não chamou a atenção da imprensa, das pessoas. Parênteses rápido aqui, segundo o site da Abram Books, aparentemente esses dois quadrinhos, tanto o Pandora quanto o Ronin 2/Ronin Rising, já têm seus direitos vendidos para o Brasil. Então vamos ficar ligados aí em qual editora pretende publicar. Agora vamos falar sobre um quadrinho que está saindo pela Panini Itália, né, ou seja, um lançamento italiano, que eu espero que a Panini não traga para o Brasil, a Panini Brasil. Por quê? Bom, enfim, estamos falando sobre a edição absoluta de Ronin, do Frank Miller, que saiu tem alguns anos lá nos Estados Unidos. Galera, é um absurdo de lindo. Nossa, eu amo Ronin, então se a Panini publicar por aqui, eu vou estar muito tentado a pegar a edição absoluta, porque eu sou apaixonado por esse gibi. Além da trama me pegar muito, né, essa mistura de samurai com tecnologia que eu acho muito legal, é o primeiro trabalho autoral do Miller, pelo menos o primeiro grande trabalho de destaque dele foi o Miller saindo do mainstream ali nos anos 80, com toda uma visão de mercado, colocando o nome dele nas edições bem grande em cima. Eu acho que daqui um pouco a Panini Brasil traz, né? Eles estão trazendo tudo que é edição absoluta, luxuosa lá de fora. Ah, que tentação. Vamos agora falar sobre um quadrinho que ele é mais ou menos gringo. Eu sei que pode ser parece um conceito meio estranho, mas eu vou tentar explicar. Réparation. O meu francês não está muito bom ainda, eu preciso melhorá-lo. Mas então, o nosso querido mineiro Lelis está com lançamento nesse momento na França, que, como eu falei, é um lançamento mais ou menos gringo. Por quê? O próprio Lelis, ele publicou aqui no Brasil pela CSSP com o título Anouilh, só que quando ele apresentou esse projeto para os franceses, eles gostaram e tudo, só que eles falaram, olha só, legal, mas quem sabe tu não desenvolve um pouco mais e nos traz uma obra mais longa. Então a HQ saiu de 64 páginas para 100 páginas lindamente aquareladas por Lelis. Ele é um monstro dessa técnica, eu diria que é um quadrinho lindo demais. Tá? Pra gente entrar aí na vibe do mineirês. Aqui a gente conhece uma menina chamada Alice que não consegue dormir sem ouvir a música de uma caixinha de música. E aí a gente vê o que acontece quando essa caixinha estraga. O quadrinho também é uma espécie de saga de família, porque o avô da Alice, nordestino, viveu um momento que é pouco conhecido aqui na história do Brasil, que são os campos de concentração no Ceará no início do século passado, que foram feitos para afastar as famílias pobres das cidades. E foi uma experiência terrível, muita gente morreu. Para vocês terem uma ideia da moral do Lelis lá na Europa, esse quadrinho ele vai sair por lá em duas versões diferentes. Tem a versão regular e tem uma outra edição específica que são 250 cópias, né, são limitadas, com 32 páginas a mais, mostrando os esboços e o processo criativo do nosso querido brasileiro Lelis. Então vamos torcer para que alguma editora, quer dizer, torcer, eu imagino que alguém já pegou esses direitos e vai lançar em algum momento, porque a gente está falando do Lelis, que é um baita de um artista. Então era isso, esse foi os lançamentos da semana, quadro semanal aqui do Dois Quadrinhos para te atualizar do que acontece no Brasil e no resto do planeta, tá bom? Sei lá, clica no botão do like, comenta alguma coisa e até o próximo vídeo.